Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá, eu sou Eduardo Portela, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Com esse podcast, quero ajudar você a trilhar o caminho da liberdade financeira. A liberdade financeira passa também pela capacidade de decisão de investimentos. Para ser livre financeiramente, você precisa aprender a decidir onde investir seu dinheiro. Quem não aprende a decidir onde investir o seu dinheiro não é livre, pois depende dos outros para realizar seus investimentos. E aprendendo alguns conceitos básicos, já é possível avaliar os ativos e tomar decisões. No episódio anterior, falei sobre dois deles, o conceito de taxa de juros real e nominal e o conceito de rentabilidade. E hoje, vou falar de outros dois conceitos relacionados a riscos, o conceito de liquidez e o conceito de volatilidade. Então vamos lá. A maioria das pessoas não pensa em aprender a decidir. Querem apenas a resposta pronta e rápida da melhor aplicação financeira, do melhor investimento. Isso é muito perigoso, pois as pessoas transferem a decisão sobre o seu dinheiro para outras pessoas e ficam dependentes das decisões dos outros. E o pior nem é depender das decisões dos outros. O pior é aplicar em ativos, em investimentos com riscos totalmente desconhecidos. Agindo dessa maneira, a tendência é que a pessoa tenha prejuízos e crie um certo trauma com relação a investimentos, se afastando dos objetivos de construir uma coluna de ativos. Como eu já disse aqui no Dicas Curtas, o melhor investimento é aquele que você conhece e domina. Então vamos aos conceitos. O primeiro deles é a volatilidade. Quando falamos de investimentos, não podemos jamais esquecer dos riscos envolvidos. No mundo dos investimentos, é preciso ter em mente que o preço dos ativos estão sempre variando. Alguns ativos sofrem maiores variações do que outros. A essa variação de preços dos ativos chamamos de volatilidade. Ou seja, quanto mais volátil é um ativo, maior é a oscilação de preços daquele ativo. Um ativo pouco volátil tem seu preço mais estável. Por outro lado, quanto mais volátil é um ativo, mais imprevisível é o seu preço. Vamos usar aqui um exemplo. O exemplo do supermercado. Quem vai ao mercado fazer compras sabe que o quilo do tomate tem uma variação de preços interessante. Eu já vi situações de haver mudança nos preços do tomate 4 vezes dentro de um mesmo mês. Na primeira semana, o quilo do tomate estava a R$ 4,50, na segunda reduziu para menos de R$ 3,00, na terceira semana estava a mais de R$ 6,00 e na quarta semana ficou em cerca de R$ 5,00. Esse comportamento de preço, essa oscilação, demonstra que o tomate é um alimento que tem bastante volatilidade. E é assim que funciona com os investimentos. Um investimento que tem uma variação de preços para mais ou para menos, que varia muito os preços para mais ou para menos, é um investimento volátil. Com esse conceito aqui, com este exemplo, a gente diz que o preço do tomate tem volatilidade. Portanto, antes de fazer qualquer investimento, é preciso observar como se comporta o preço ou o valor desse investimento, para que você possa ter uma ideia do quanto aquele investimento vai render para você no futuro e para você avaliar o que pode acontecer se o investimento perder valor. Os ativos que possuem maior volatilidade possuem maior risco e, por isso, podem oferecer também maiores ganhos, como maiores perdas. Os ativos com pouca volatilidade são mais constantes e, por isso, oferecem ganhos menores e quase nenhuma possibilidade de perda. O título público Tesouro Selic é um exemplo de título que não possui nenhuma volatilidade, pois seu preço é sempre previsível. Ele rende sempre a taxa Selic diariamente. Um exemplo de ativo volátil
é uma ação de qualquer empresa listada na Bolsa de Valores. As ações variam de preço de acordo com a lei da oferta e da procura. Os ativos de renda fixa costumam ser menos voláteis e os ativos de renda variável mais voláteis. Conhecer o conceito de volatilidade é fundamental para começar a entender os riscos dos investimentos, escolhendo aqueles que melhor se adequem ao seu perfil de tolerância a risco. Quer saber mais sobre finanças e investimentos? Acesse o meu site www.competenciafinanceira.com.br. Lá você tem a opção de cadastrar seu e-mail para receber dicas e conteúdos gratuitos. E para começar a construir a sua coluna de ativos, lá você também pode adquirir o e-book 3 Simples Passos para Começar a Investir. Um outro conceito muito importante também é o conceito de liquidez. O conceito de liquidez muitas vezes é esquecido por quem está começando no mundo dos investimentos. Podemos encontrar um investimento que promete uma boa rentabilidade, com pouca volatilidade de preços, mas com baixíssima liquidez. E o que é a liquidez? A liquidez é a capacidade de conversão em dinheiro. Quanto mais rapidamente você conseguir transformar um ativo em dinheiro, maior será a sua liquidez. Um exemplo de ativos de baixa liquidez são os imóveis. Em certos momentos, você pode encontrar ótimas oportunidades de investimento no mercado de imóveis, mas deve ter em mente que vender um imóvel não é algo que se consegue de um dia para o outro. Há diversos casos de pessoas que precisaram de meses e até anos para conseguir vender imóveis de sua propriedade. Exemplos de investimentos de alta liquidez são CDBs, fundos de investimento, Tesouro Selic e outros títulos públicos, ações de grandes empresas listadas na Bolsa de Valores e etc. Ou seja, esses investimentos você consegue resgatar o seu dinheiro com mais facilidade. Você consegue transformar esse investimento em dinheiro praticamente no mesmo dia, no máximo em um dia. Para avaliar o tipo de ativo no qual se pretende investir, é preciso observar os objetivos que você tem com aquele dinheiro. Se o dinheiro é para sua reserva financeira de emergências, é preciso investi-lo em ativos de alta liquidez, ou seja, ativos nos quais seja possível resgatar o seu dinheiro em no máximo um dia. Todavia, se o dinheiro é para a sua aposentadoria, você pode se dar ao luxo de investir em ativos de baixa liquidez, uma vez que você terá bastante tempo para convertê-los em dinheiro. Quanto menos liquidez tem um ativo, maior o risco, portanto. E assim, nós falamos de todos os conceitos, dos conceitos básicos para começar no mundo dos investimentos. Nós concluímos aqui que esses conceitos são necessários para iniciar uma jornada de investimentos para alcançar a liberdade financeira. Recapitulando, os 2 conceitos do episódio anterior, que são taxa de juros real e nominal e o conceito de rentabilidade. E dos desse episódio, o conceito de volatilidade e o conceito de liquidez. As taxas de juros e a rentabilidade são as medidas para entender os resultados dos investimentos. A volatilidade e a liquidez são questões que nos dizem muito a respeito dos riscos de cada investimento. Por isso, ao escolher nossos investimentos, precisamos observar qual a projeção de rentabilidade, observando o ganho real, e também informações sobre sua volatilidade e liquidez, para entender os riscos do investimento. E então, gostou dessa dica? Assine o podcast do Expert Investidor Inteligente por meio do aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, você poderá sempre ouvir de qualquer lugar, em casa, no ônibus, no metrô, no aeroporto, sempre que houver um novo episódio. Conheça também o nosso time de experts no site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana. Quer encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente?
Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.